Fala pessoal, mais um episódio aqui do podcast, aqui no Grupo Elenco, hoje com convidados super especiais para a gente falar sobre temas diversos e de suma importância, ainda mais nesse mês de setembro, Setembro Amarelo. Hoje ao meu lado aqui é a Giovana do nosso RH. Tudo bem, Giovana? Bem, e você, Odair? Tudo jóia. Obrigado aí pela participação. Fiz o convite para você poder participar aqui com a gente hoje para me ajudar a entrevistar aqui nesse Na verdade, bate-papo. eu acho que eu que agradeço, né? Porque é uma oportunidade da gente estar trazendo esse assunto para o público externo e é um assunto que a gente está tentando trazer quanto mais para os colaboradores, né? Quebrar o tabu que infelizmente ainda existe nos dias atuais. Exato, exatamente. Quanto tempo que você está na elenco já, Giovana? Eu vou fazer 2. 2 anos já? 2 aninhos, dia 3. Ah, que bom, que ótimo, viu? E agora na frente do RH aí, né? Isso, terceiro departamento agora. Acho 2 que... anos em 3 departamentos, 2 anos? Sim, agora acho que me identifiquei, vou ficar e tô feliz, tô muito feliz. Que bom, que legal. Bom, vamos lá então, né? Gostaria de apresentar aqui para vocês, então, a Lucilene. Tudo bem, Lucilene? Tudo bem, uma alegria estar aqui com vocês, agradeço o convite. Poxa, para a gente é satisfação poder receber e a gente poder bater esse papo, viu? Mas conta um pouquinho da sua história, né, ou da sua trajetória, para a gente poder te conhecer também e daí a gente entrar aqui no tema. Tá certo. Então, eu sou psicóloga, sou formada há 24 anos. Não sou tatuiana, mas moro aqui desde pequenininha, então eu costumo dizer que Tatuí é a minha cidade. Sou casada, tenho 2 filhos. Hoje eu trabalho só com clínica e com produtos digitais, né? Com o advento da pandemia, eu acabei sendo muito procurada, como todos os psicólogos, né? O atendimento clínico se expandiu por causa da pandemia e esse ano eu inaugurei os infoprodutos, né? Então eu tô no Instagram, eu tô no YouTube, sempre com essa intenção de levar saúde mental, de levar relacionamento saudável para as pessoas, né? Onde elas estiverem, né? Pô, que bom, que legal. E eu acho que esse é o ponto, né? Porque nós estamos em setembro e setembro se discute, né? É um mês da prevenção, da saúde mental, né? É o chamado Setembro Amarelo, né? Sim. Você sabe dizer qual que é a origem, como que isso iniciou, o porquê desse ponto? Isso é muito curioso, né? Assim, a ideia do Setembro Amarelo é porque dia 10 de setembro se comemora o Dia Mundial da Prevenção de Suicídio e eles usam como marco da definição dessa data o caso do Mike M., que é um garoto americano que se suicidou aos 17 anos, em 1994. E em 2003, eu fui buscar os dados para trazer direitinho para vocês, e em 2003 a Organização Mundial de Saúde instituiu o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, tendo como base o caso do Mike M. Por quê? Porque era um garoto de 17 anos que ninguém percebeu que estava doente. Né? E o amarelo é porque ele tinha um Mustang, deixa eu ver se eu não estou trocando o carro, é isso mesmo, ele tinha um Mustang amarelo que ele tinha reformado de tanto que ele gostava daquilo. E no dia do velório, né, da despedida que eles fazem lá nos Estados Unidos, as pessoas levavam uma fitinha amarela. Então, são os símbolos da campanha trazidos da história, né, deste acontecimento com o Mike M. Poxa, que legal. Eu não sabia disso, né? E são símbolos que a gente utiliza, né, no dia a dia, né? A fitinha amarela, toda empresa utiliza. Sim. E é bacana saber da história, né? E é bacana também, Odair, a gente lembrar que foi muito chocante quando aconteceu esse episódio lá nos Estados Unidos, né? Porque ele era um menino alegre, ele era um menino extrovertido, ele era um menino que tinha o hobby, né, de reformar. Foi ele que reformou esse Mustang. E ele cometeu suicídio. Então, de fato, a saúde mental é algo que a gente precisa conversar, até acabar com esse tabu e com esse medo que as pessoas têm, né? Porque eu escuto muito assim que, Setembro Amarelo, mas será que tem que falar mesmo? Poxa, que assunto delicado, que assunto difícil. Quanto mais difícil o assunto, mais se deve falar dele, né? Porque quanto mais a gente fala de um determinado assunto, mais simples ele fica e mais fácil de lidar com aquilo a gente se sente, né? Mais capaz de lidar com aquela situação. Eu acho que assim tem uma ideia de tabu, né? De, puxa, será que eu vou falar? E
acho que tem que tomar né, o importante é falar, mas talvez há cuidados na maneira de falar para que isso não se torne uma espetacularização do assunto. Mas como você mesmo disse, né, é preciso falar sobre isso, né, o tempo todo, porque me parece ser uma doença muito silenciosa, né? Teve uma época que eu escutava, por exemplo, as pessoas, né, no meu consultório, ou as pessoas próximas dizendo assim: não, Lucilene, ficar falando sobre isso, a criançada, né? A gente diz assim, né? Da sua idade, por exemplo, é criançada, tá, Giovana? Não, a categoria não muda, tá bom? É assim, então, poxa, a criançada fica ouvindo esses assuntos e fica aprendendo o que fazer. Isso é bobagem, né? Porque, na verdade, o que a criançada aprende é pôr palavra naquilo que elas não estão conseguindo pôr sozinhas, né? Então, sei lá, abre lá no YouTube, no TikTok, né? Porque eles são mais do TikTok, né? Então, assim, abre lá no TikTok, então alguém tá dando um depoimento. Ah, eu me senti assim, então eu fiz isto, eu tomei aquilo, né? Aí o adolescente copia. O adolescente copia porque aquela é a única referência. Se você falar com o adolescente, você pode indicar mais 3 ou 4 caminhos, por exemplo. Se aquela for a única referência, se aquele vídeo no TikTok for a única demonstração ou o único meio em que o adolescente ouviu falar sobre aquilo, aí vai ser o único repertório. Sim. O que é muito importante, né, Oda, que a gente fala aqui dentro, é tentar trazer isso para o dia a dia, mas de uma forma mais leve. Por quê? Porque a gente sabe que é um assunto mais delicado, é um assunto mais pesado, e geralmente quem já teve alguma doença mental tem uma certa dificuldade de falar, porque é um trauma, né, que a gente pode classificar aí. Giovana, eu costumo dizer o seguinte, que existe um medo de não ser compreendido, né? Se você for no meu consultório, por exemplo, se você for minha paciente e você chegar lá porque você tem um diagnóstico de depressão ou porque você acha que você tem um diagnóstico de bipolaridade por causa do TikTok, porque isso acontece muito, Oder, né? Então, os meus adolescentes, por exemplo, eles chegam dizendo assim: eu vi um vídeo no TikTok e a moça está dizendo que é bipolar, então eu também sou. Mas quem falou? Não, eu vi lá, tudo que ela tem no vídeo eu tenho. Um autodiagnóstico. Então, isso, então, ou no Google, sabe? Aí eu perguntei para o Google e o Google disse que isso chama transtorno bipolar, né? Então, vamos falar sobre o que você está chamando de transtorno bipolar. E aí eu digo assim, e por que isso te preocupa? O que tem se você tiver transtorno bipolar? Aí assim, não, ai que horror. Ué, por que horror? Aí vem o segundo ponto. Não, imagina, daí eu vou ter que tomar remédio o resto da vida? Aí eu trago dados de realidade, que a gente chama, porque contra o medo ou o medo extremo, você precisa de dados de realidade. Então eu digo assim, sabia que a minha tireoide não funciona já há 20 anos? Eu tenho uma doença que chama hipotireoidismo e eu tomo remédio há 20 anos. E o meu prognóstico é que enquanto eu estiver viva, eu vou ter que tomar remédio. A minha tireoide não produz o hormônio que deveria. Então, olha que maravilha! A ciência foi lá e sintetizou aquele hormônio e eu vivo normalmente. É assim que a gente tem que olhar para a doença mental. Existe um rótulo que se põe num quadro clínico? Existe. Então, ela tem uma doença que chama isso, maravilha. Mas existe um tratamento, olha que maravilha, né? Ah, mas não é todo tratamento que dá certo. Sim, e não é toda pessoa que toma o remédio direito. Olhe bem como são as coisas, que coincidência, né? Né? Não, perfeito. E eu acho que, pegar, por exemplo, você trouxe a questão do TikTok. Você tem observado assim que essas gerações que cada vez mais têm usado e frequentemente associado às redes sociais, mais tendência ou maior tendência de sofrer com doenças mentais ou com depressão? Sim, aí não sou nem eu, daí, né? A ciência vai trazer dados de que desde que a internet rápida chegou, o nível de ansiedade, nossa, eu não sei nem dizer quanto multiplicou. Sim. Né? Sabe por quê? Porque às vezes a gente só posta aquilo que é bom, né? Então, quando tá viajando, quando deu certo, quando eu consegui conquistar alguma coisa, comprar algo. Então, todo mundo está sendo observado, bombardeado só com questões positivas do outro. E se de repente você não está naquele momento de vida, né, você acaba despertando alguns sentimentos, talvez ali de inveja ou de ansiedade. Acho que ansiedade principalmente na maior parte das pessoas, né? Talvez isso internalizando possa ser um gatilho, né? Eu costumo dizer o seguinte, veja se para vocês faz sentido, me ajudem,
eu costumo dizer assim, a gente só se compara para perder. Então, por exemplo, eu vou olhar aqui para a Giovana, conheci a Giovana hoje, gente, então eu vou olhar aqui para a Giovana e vou dizer, gente, olha o cabelo desta menina. Não, o meu cabelo, olha esse cabelo que eu queria ter. E, de repente, a Giovana olhou para mim e finge que eu tenho um olho azul bonito. Também a Giovana olhou para mim e disse, olha o olho dessa mulher, gente. Por que a gente faz isso? Porque a nossa mente vai lá naquilo que me falta e ressalta no outro. Então, sempre eu digo assim, quando você perceber um desânimo por comparação, traz o equilíbrio. Então, vamos pegar este exemplo, Giovana, eu com seu cabelo. Então, eu vou dizer, eu não tenho o cabelo da Giovana, mas olha, que belezinha, ela trabalha no RH, trabalhei no RH há 14 anos. Então, olha, isso eu e a Giovana temos em comum. Daqui a pouco a Giovana e eu vamos ter mais assunto ainda, porque aí eu posso conversar com ela. Então, busca algo que, no mínimo, te equilibre com o outro. Porque existe, viu, Dê? A gente não perde, a gente não é menos que todo mundo e eu não sou menos que o outro em tudo. Em alguma coisa eu vou equilibrar. Sim, eu acho que vai muito também da questão do ser humano tá sempre insatisfeito com o que tem, né? Que a gente vê aí as pessoas, elas conquistam umas coisas e elas vão constantemente tentar conquistar algo ainda melhor. E isso que gera realmente ansiedade, né? Que consegue algo, não, mas o do outro é melhor. Daí vai lá e planta aquela sementinha de autossabotagem. Perfeito, Giovana, perfeito. A filosofia diz que a nossa motivação tem a exata duração da gente alcançar o que gostaria. Alcançou? Pronto, aquilo já vai para a caixinha do já tenho, quero outra coisa. Isso é uma insatisfação que nos move para a vida. Então, ela não é ruim, de fato. É como se a gente estivesse sempre sendo movido para ir adiante. Porque senão também a gente pensa na humanidade. A gente não teria evoluído em nada que nós evoluímos como sociedade teríamos feito. Mas, por outro lado, a filosofia também diz que o que tem que nos mover é um jargão que eu gosto muito, que é assim, fazer o que precisa ser feito. E isso não tem nada a ver com eu vou fazer se eu tiver vontade. Sim, com se a gente pensar na vida real, né? Nenhum de nós hoje saiu da cama porque estava com vontade. Saiu porque precisa, ora balas, né? Ou dos nossos compromissos, dos nossos horários, não é assim? Né? E que bom, né? Graças a Deus, porque... Né? Então, só para complementar. Então, essa perspectiva de que a vida não vai ser boa todo dia e tá tudo bem, o hipercontato com as telas rouba da maioria das pessoas, porque daí é mais ou menos assim. Então, eu tô aqui olhando a sua vida e tô comparando com a minha para perder, lembra? Mesmo que você esteja na mesma praia que eu fui o mês passado, o meu cérebro vai fazer comparações do tipo, mas eu tô vendo aqui que tem mais sol hoje, que ele tá lá do que quando eu tava. Percebe? A nossa mente é danada. Então, tô aqui comparando a minha vida para perder, respiro e digo, ainda tenho que trabalhar. Ainda tenho que falar com fulano, ainda tenho que fazer tal relatório. Percebe? Vai esvaindo a minha energia. Né? Então, o meu compromisso tem que ser, mesmo que eu esteja aqui, me comparando, tem que ser bom, mas a vida não é só estar na praia, até porque eu já estive lá o ano passado, o mês passado. Vamos lá, tocar a vida, o que é que eu tenho hoje? Porque eu vou fazer o que precisa ser feito. Este tem que ser o compromisso. E aí vamos juntar todas as ciências aqui. E aí a neurociência vai dizer que a produção do hormônio bom é o hormônio que chama ocitocina. A tela faz uma liberação de um hormônio que chama dopamina, que é completamente diferente. A ocitocina vem disso, da gente encerrar o dia, por exemplo, e dizer, gente, eu fiz tudo lá que eu tinha que fazer, ou eu fiz quase tudo, olha, eu tinha uma lista aqui de 10 tarefas, eu fiz 8. Ai, que bom, hoje eu arrasei. Aí eu produzi ocitocina. A dopamina é, nossa, que dia péssimo, daqui deixa eu pegar esse celular, deixa eu ver alguma coisa que me faça rir. E às vezes faz mesmo, liberam um tipo de hormônio, mas não é um hormônio tão bom quanto esse de eu fiz o que eu tinha que fazer. Você volta para a tela de novo. Você volta para a tela. E uma coisa que eu, pelo menos, procuro fazer e para mim funciona é comparar comigo mesmo, né? Ou seja, eu procuro amanhã ser melhor do que hoje ser melhor que o ontem. Um jogo de soma não pode ser soma zero, né? Tem que pelo menos agregar alguma coisa no dia. Mas acho que, como você falou, não faz sentido a gente comparar com outras pessoas porque cada um tem seus desafios, seus problemas. E a gente se basear naquilo que as pessoas falam ou postam, só estão olhando o lado bom, que às vezes não é também tudo aquilo que
De fato né? Não existe ganho em você ficar parado numa comparação com o outro. É inevitável se comparar, porque os pensamentos, nós nunca vamos controlar a chegada do pensamento, mas nós sempre podemos controlar quanto tempo nós vamos gastar com aquele pensamento, né? Então é isso, tipo, ó, veio a comparação e eu me comparei aqui com o cabelo da Giovana, respiro e digo, pois é, e aí vou olhar para uma outra direção. Quando eu me comparo comigo mesma, é a melhor forma, porque isso me impulsiona. Isso me faz, primeiro, reconhecer o que eu fiz até aqui. Então, olhar minha trajetória e falar, ó, foi legal. E aí a minha cabeça, que é sacana, vai dizer, pois é, Lucilene, mas ali você errou. E eu vou poder dizer, é verdade também, mas acertei aqui e acertei ali. Então, no mínimo, você empata. E os seus erros, nessa comparação você com você, Odair, os seus erros, eles vão te levar para um caminho mais seguro. Porque aí você olha para trás e diz, isso aqui não faço mais, hein? Esse tombo aqui não caiu mais. Caiu outros, mas esse daqui não caiu mais. Então, é sempre muito bom. Olha, eu vou usar essa técnica aí, porque é que nem você falou, é muito de desenho, assim, que a gente fala, que pica-pau, vamos lá, que tem um anjinho e tem o diabinho ali tentando atazanar a nossa vida. E isso realmente de se comparar com o que você foi ontem, mostra uma evolução. E eu acho que é uma forma de uma autoanálise também. Porque é o que, infelizmente, eu vejo, que a gente estava brincando aqui na minha própria geração, que a gente tem essa dificuldade realmente de, se autoanalisar, se autoconhecer. Sim. E isso é muito importante nessas questões de saúde mental também, né? Giovana, é fundamental, na verdade, porque quando você está... Bom, deixa eu só colocar um panorama aqui, tá? Então, por exemplo, quando a gente pensa em suicídio, a gente tem que fazer uma separação, que eu até trouxe para não esquecer aqui de comentar, e que é muito interessante a gente saber que é assim, a cada 100 pessoas, 17 pensa em suicídio. Agora, como é que é esses 17 que pensam em suicídio? É mais ou menos assim, ó. Você está numa fase muito difícil e a sua mente cogita, diz assim, ó, nossa, se eu morresse hoje, não ia ter que lidar com nada disso aqui. E é isto, pensar é isto, uma frase que passou pela sua mente. Então, 17. 5 planeja. E aí é o que a psicologia chama de ideação suicida. O que é a ideação suicida? A ideação suicida é quando, depois desse pensamento, eu me pego dizendo assim, ó, tem bastante remédio lá no armário, hein? Não sei, acho que se eu misturar tudo, acho que eu não acordo. Já está racionalizando o fato. Eu estou fazendo um plano. Né? Então, ideação suicida sempre tem um plano. Quando, por exemplo, se eu tenho diante de mim um paciente que tem que já chega com a questão do suicídio como possibilidade, ou ele não traz isso explícito, isso está velado e eu percebo no discurso dele, a primeira pergunta que eu quero é, o que você está pensando? Porque é isso, ideação suicida é o quanto o meu pensamento está envolvido nessa ideia, né? E principalmente, o que é que você pensou? E aí nós estamos falando de circunstâncias, né? Então aí, imagine, por exemplo, que se é você, esse meu paciente, você vai dizer assim, não, olha, lá na minha chácara tem uma arma que a gente caçava. Então, aí é a sua mente colocando as suas circunstâncias diante dessa ideia. Como é que se trabalha? Como é que é o manejo clínico, Giovana, numa situação dessa? Então, assim, entendi. Imagina que o Odair é o paciente. Entendi, Odair, tá. Você é noivo, Odair, você vai casar? Mas e aí? O que nós vamos fazer com esse projeto? Entende? Eu trago dados de realidade para se contrapor a essa balança que está dizendo, olha, não está tudo ruim, nada vai dar certo. E aí, sem que a mente dele me boicote, às vezes boicota, tá, Odair? Mas sem que a sua mente me boicote, você vai começar a contar para mim, não, a minha noiva é maravilhosa, a gente está pensando nisso, a gente quer uma casa assim, a gente sonha uma família assado, então pronto. Então, eu estou equilibrando aqui a balança. Desses 5 que têm ideação suicida, 3 tentam. E 1 tem êxito. Então, 1 morre. Percebe? É um processo? Então, quando a gente pensa em doença mental, a gente tem que pensar, como é que eu percebo lá, o número 1? Como é que eu percebo se quem eu amo está entre esses 17 ou não? E agora falando da criançada, Giovana.
A coisa que eu mais escuto da criançada é assim, ó, toda vez que eles querem fazer referência a tédio, eles dizem assim, ai, quero morrer agora. Né? Então, isso não é pensar no suicídio, entende? Assim, isso é muito diferente. Então, eu gosto muito de falar com os professores quando eu tenho a oportunidade dessa situação. Então, o professor entra na sala e diz assim, gente, para a semana que vem tem que entregar aquele trabalho. Nossa, eu quero morrer. Não, isso não tem nada a ver com suicídio. Isso é só uma linguagem que eles desenvolveram para trazer o tédio ou tipo o desânimo para esse momento, tá? É diferente. Agora, se a gente pensar em prevenção, Odair, então, o que é que um pai de um adolescente, o pai de uma criança tem que ficar atento? A comportamentos atípicos. Então, o meu filho sempre conversou bastante, de repente está calado. O meu filho sempre foi quietinho, agora está falando mais que não sei o quê. Mudanças no comportamento. Mudanças bruscas são sinais de que tem uma angústia se instalando ali. Mesmo que pareça bom, né? Eu já tive pacientes, por exemplo, que a mãe me disse assim, não, e aí o médico disse que era tal coisa. E por que a senhora ficou preocupada? Porque ele tinha melhorado, e a melhora era isso. Ele era muito quietinho, ele era muito extrovertido, e aí ficou... Ele me enfrenta, ele se opõe, ele conversa com todo mundo. Então, era uma angústia que estava vindo à tona daquela forma. A gente tem que ficar atento. Isso era um ponto até que eu ia perguntar, né? Como que é possível a gente... quais são os sinais, né? Como poder observar, perceber... Né? Porque é realmente algo silencioso e nem todos... até pegando, acho que um exemplo, acho que tinha um cantor, acho que da banda do Charlie Brown lá, aquele, não sei se é o Champion ou o próprio Charlie Brown, que foi um caso de suicídio. Sim. Mas o relato é que foi uma situação que ele estava voltando do show, estava super alegre, estava normal, estava com a namorada, e de repente na manhã seguinte ele cometeu suicídio, né? Então foi algumas coisas inexplicáveis, né? Ou que são sinais que não foram observados, percebidos. A gente já fala dos famosos, tá bom? Tá. Vamos pensar assim, vamos pensar em gente comum. Gente comum, a gente vai sempre prestar atenção em mudanças bruscas e em histórico, em hereditariedade. Então, os maiores índices de suicídio estão ligados à depressão e transtorno bipolar. Isso são doenças mentais que são diagnosticáveis e são tratáveis. Né? É diferente de você ter uma doença, por exemplo, que não tem nada a ver com isso, né, com suicídio, mas só para ilustrar. Poxa, você tem fibromialgia. Tá, toma o quê? Não fizeram uma droga ainda, uma droga certinha que medica a fibromialgia. Então, você tem um conjunto de ações que podem trazer mais qualidade de vida para quem tem fibromialgia. Depressão e transtorno bipolar não é assim, tem tratamento. Você vai diante de um psiquiatra, só que aí que tá, gente, olha... Eu já perdi a conta de quantas vezes eu estive diante de alguém que me disse eu tenho depressão e o meu ginecologista me medicou. Eu tenho depressão e o meu cardiologista me medicou. Não, gente. Quem medica transtorno mental é psiquiatra. Por quê? Porque é ele que está em congresso. Ele é que está a par das novidades. E uma droga nova é uma droga com menos efeito colateral e com zero capacidade de criar dependência. Então, é a droga que a gente quer. É a droga que qualquer um de nós quer para quem a gente ama, para tratar algo tão grande assim. Então, como é que eu identifico uma depressão ou um transtorno bipolar? Vocês vão notar que a pessoa muda. Existe criança deprimida? Existe. Isso é coisa do nosso tempo. Né? Por exemplo, quando os meus pais eram jovens, não existia criança deprimida. Isso é uma coisa do nosso tempo, que tem muito a ver com as telas, inclusive. Com essa velocidade que o mundo ganhou através da internet rápida, né? Mas, via de regra, é na adolescência que as angústias começam a se instalar. Então, fique de olho no seu adolescente. Se você é adulto e descobre que tem depressão, se você olhar para trás, você vai perceber, na minha infância as coisas iam bem, quando eu entrei na adolescência isso aqui ficou mais difícil, isso aqui ficou mais difícil. Você consegue localizar. Então, é a hora... daí eu brinco, é hora de você buscar ajuda. Então, precisa ter a dobradinha. Você precisa ir ao psiquiatra para avaliar a necessidade de tomar medicação ou não e precisa fazer psicoterapia. E é psicoterapia, gente.
E assim, aqui eu não estou fazendo apologia que os outros profissionais não são bons, não é nada disso, mas é que para transtorno mental você precisa de psicoterapia. Porque você precisa de um psicólogo que ajude você a entender aonde é que estão os seus pontos que disparam a ansiedade, onde é que está o seu calcanhar de Aquiles. E para isso você precisa de uma técnica bem estruturada. Falei da medicação, falei do psiquiatra, falei da mudança de comportamento na adolescência. Poxa, mas e se você descobre que está na idade adulta? Via de regra, você vai buscar na adolescência, você enxerga uma mudança. O que acontece com o paciente adulto, Aldair? Ele vive uma montanha-russa. Então, ele já passou nesse médico e abandonou o tratamento. Ele já passou em outro médico e abandonou o tratamento. Então, quando ele chega, por exemplo, comigo, aos 30, aos 32, ele chega descrente. Ele chega dizendo assim, não adianta. Adianta, porque aí eu vou investigar com ele. Por que você foi lá? Você foi no médico João. Você foi no doutor João. Tá, quanto tempo durou esse tratamento? O que você tomou e por que você parou? Porque eu comecei a namorar. Então, a vida melhorou, né? Emocionalmente, ele se fortaleceu. Aí, o que ele faz? Ele larga o tratamento. Aí, deu lá, começou a dar um problema no relacionamento, sei lá, ou casou, veio dívida, a vida acontecendo, percebe? A vida acontecendo. Caiu de novo. Então, volta para o médico, outra medicação. E aí, a gente já está mais velho, a gente já está mais ferido com a vida, então, às vezes, é mais difícil. Quando chega, e aí ele melhora, porque você faz o tratamento adequado, você melhora, gente. Ele melhora. O que ele faz? Ele larga a medicação. Aí eu pergunto, por quê? Porque é caro. O remédio é caro, Lucilene. Não, aí eu não podia beber, Lucilene. Aí eu vou ficar tomando remédio e não posso beber. Então, percebe? Gente, não tem vida real sem fazer escolhas. Tem que fazer escolhas. E aí eu vou falar com você que está em casa, hein? Se tiver depressão, se tiver transtorno bipolar, é igual eu e a minha tireoide. Gente, põe a receita embaixo do braço e diz, isso aqui eu não largo, isso aqui é meu companheiro de vida. Porque eu quero ser inteira. E para eu ser inteira, eu preciso que o meu corpo esteja funcionando adequadamente. Tomar medicação não é... Antigamente, não sei se isso te preocupa, mas antigamente a gente escutava assim, né? Olha, é que fulano sofre dos nervos. Né? Não é assim? Então ela toma remédio porque ela sofre dos nervos. Não. Olha, quem tem depressão toma remédio porque os neurotransmissores não captam os hormônios que as células produzem. Hoje a ciência sabe explicar. Igual a minha tireoide. Minha tireoide não funciona porque eu sou nervosa. A minha tireoide não funciona porque ela está se desintegrando e aí não vai produzir a quantidade de hormônio que precisa. Hoje a medicina sabe contar exatamente o que está acontecendo. Acho que um ponto muito importante que você falou aí seria a questão realmente da geração. Porque o que acontece? Lá quando era baby boomer, geração X, eles não conseguiam reconhecer que era um problema aí de saúde mental. Eles viam o quê? Como o famoso mimimi. Que era tipo frescura. Se a pessoa estava deprimida, falava, não, tem que trabalhar. As pessoas exigiam muito de si. Sim. E os pais, né, evidentemente sim, porque é hoje a nossa geração, que são os nossos avós, que tinha uma ignorância, entre aspas, aí maior, porque sim, não tinha esse conhecimento. E atualmente, como você falou, os jovens com acesso a muita informação acaba causando ainda mais ansiedade, pode agravar para uma depressão, se eles ficarem realmente nessa comparação, que infelizmente você falou, é algo natural do ser humano. Então, essa questão da evolução do pensamento, da gente conseguir, né, identificar realmente que não é questão de frescura, que é uma causa séria, saúde mental é muito, muito séria, deve ser tratada com o devido respeito, né, devido à preocupação, porque a gente vê que é diferente do que antigamente era visto como mimimi, como frescura. Você sabe, Giovana, que antigamente as pessoas... Apesar que hoje também isso não está muito diferente, você vai entender. Mas antigamente, como é que o cigarro entrava na vida das pessoas? Entrava assim, você está muito nervosa, se acalma. Vou te ensinar a fumar aqui para você se acalmar. Né? Então, era uma válvula de escape. Isso, era um tratamento de ansiedade, Odair. Só que cigarro não trata nada, gente. Né? Só estraga o pulmão. Pois é, Giovana, e ainda literalmente faz mal para a saúde, né? O que a gente tem num tratamento medicamentoso via psiquiatra? A gente tem um medicamento. A gente tem o uso de uma medicação que vai substituir aquilo que o seu cérebro já não está mais produzindo. Então, não tem dano.
É como se fosse mesmo essa metáfora da minha tireoide. É algo que o meu corpo precisa e não está dando conta de produzir, né? Então, esse exemplo que eu dou da captação dos neurotransmissores, o meu cérebro não está conseguindo captar o que os neurotransmissores estão passando. Então, a medicação vem e faz essa captação. Está ajustando um funcionamento do meu corpo, né? Não tá agredindo, não está destruindo. Então, não precisa ter medo do tratamento. Agora, precisa fazer, né? Porque esse também é outro ponto, viu, Dair? Não, Luciane, eu vou lá, daí eu vou ficar mal uma semana. E se você ficar mal uma semana e depois ficar bem o resto do ano? Será que não vale a pena? Né? Porque o ficar mal tem dor de cabeça, algumas pessoas têm dor de cabeça, algumas pessoas vai ter uma sensibilidade gástrica, né? Porque aí é importante. Cada um é um. E aí, o que TikTok atrapalha, Giovana? Porque daí você vai ler, olha, o médico quer que eu tome isso aqui. Eu vou lá ler no TikTok. A Lucilene fez o vídeo. O cabelo dela caiu quando ela tomou aquele negócio. Eu não vou tomar esse negócio, né? Não, gente. Primeiro que eu não sei se foi isso que fez o cabelo da Lucilene cair, né? Porque ela diz, como disse os meus filhos, né? Tá na internet, é verdade, né? Não é bem assim, né? Sim. Então, assim, poxa, não sei se foi isso, mas se foi para ela. Então, não sei como é que o meu organismo vai reagir àquela medicação. Porque assim, é uma situação química, né? Perfeito. São sinapses ali do cérebro, falta de algum composto, hormônio, aspecto biológico. E como você trouxe, né? A medicina evoluiu e tem resposta para isso. É uma questão realmente, pelo que eu estou assim, compreendendo, de autoconhecimento da pessoa, entender as suas limitações, né? Colocar aquilo como um compromisso dela com ela mesma, né? Para que ela esteja bem, para estar bem com outras pessoas. E diz uma coisa, Luciane, por exemplo, exercícios físicos, isso tem relação, é benéfico, pode ajudar, ou também não só adianta você fazer 500 abdominal e não tomar o remédio, né? É assim, existem estudos que provam que o melhor medicamento para depressão é a corrida. Olha que bacana. Né? Então, assim, eu já perdi a conta de quantas pessoas eu conheci nesses 23 anos de psicologia que me contaram, olha, eu curei a minha depressão correndo. Mas aí vocês vão perguntar, nossa, correu quanto tempo? Lembra da minha tireoide, gente, sempre, tá? Lembra da minha tireoide. Eu não estou com depressão, tem 10 anos, então tem 10 anos que eu corro todo dia. E é um hábito. Se você põe esse hábito na sua rotina, isso deixa de ser um peso. Isso com qualquer coisa, gente. Então, a corrida é um exemplo. Se você inclui a corrida, se você sabe que você tem depressão, ou se você olha a sua árvore genealógica e pensa, puxa, olha, tem depressão pra caramba aqui nessa árvore genealógica. Então, faz uma medida preventiva, né? Veja aí se você não vai se adaptar com a corrida. A corrida é o melhor antidepressivo que existe, provado cientificamente, Odair. Você sabe que acho que um mês atrás, mais ou menos, nós estamos com um loteamento em Avaré, né? Temos aqui em Tatuí, mas temos em Avaré também. E em Avaré nós promovemos uma corrida na cidade, corrida de rua mesmo. 300 pessoas se inscreveram, participaram. E nós tivemos a oportunidade de estar junto com o público, com as pessoas lá. E muitos vieram relatar justamente isso, Luciane, que assim, puxa, olha, a corrida mudou a minha vida. Me tirou da depressão, das angústias. Hoje eu sou uma pessoa melhor, eu corro todo dia. Então, bateu muito com o que você trouxe agora. A gente ouviu muito esse relato lá. É isso mesmo. Assim, não tem um estudo científico, tem vários, porque realmente funciona assim. E se a gente pensar, por exemplo, você estava falando que está trabalhando com RH agora da empresa, né, Giovana? Existem números que eu acho que a gente tem que ter sempre em mente, né? Então, os homens são sempre mais acometidos de doença mental do que as mulheres. Numa taxa, para vocês terem ideia, numa taxa assim, os homens, a cada 100 mil pessoas, 12% é homem e 5% é mulher. Né? Isso é muito grande. Qual é a diferença? A diferença é que os homens resistem mais a buscar tratamento, resistem mais a fazer uso da medicação e resistem mais a retomar o tratamento uma vez que abandonem, por qualquer motivo, como esses que eu brinquei aqui com vocês, né? Então, esse trio de ações aumenta, né, ou multiplica o número de doenças mentais nos homens. Então,
negocie isso com eles, tá? Fique atenta. Mas pode deixar. Porque essa questão mesmo dos homens... Daí você me perdoa. Mas é que existe realmente... Manda bala. Existe realmente um rótulo muito grande, que é a questão do machismo estrutural, que tanto as mulheres, algumas praticam, e os homens também, que é aquela questão, não, eu sou homem, eu não posso chorar. Todo mundo tem que entender que o choro é algo que alivia. Eu sou uma pessoa que particularmente demorei muito para entender isso, mas o choro, ele não é um sinal de fraqueza, né? Ele é um sinal que você tá desabafando, você tá sentindo as suas emoções e se permitindo aí para não agravar talvez uma situação de crise de ansiedade, crise de pânico, coisas mais sérias, podemos dizer assim. Sim. Você sabe que no choro, quando você chora, você elimina cortisol. Então o choro de fato alivia. Né? Também não é só uma impressão. Fala a verdade, a ciência não é top? Gente, eu sou muito fã da ciência. Eu adoro essa perspectiva. Porque não é, pensa, agora eles descobriram isso. Eles provam que quando você chora, você elimina cortisol. Cortisol é o hormônio do estresse. Você tem muito cortisol, você tá pilhado, você não dorme, você não come direito, você não raciocina direito, só faz mal. Então, olha que delícia. Chora, gente. Põe um filme triste e chora. Cortar uma cebola. É tipo isso, ó. Chora que... Esse é o método mais fácil, não é? Ó, aí além da corrida, né? A gente tem sempre uma... A gente brinca assim, ó. Então, saúde mental se faz com sono regular, com boa alimentação e atividade física. Então, isto é saúde mental. Eu não falei medicação. Então, quando é que a medicação entra? Quando o seu organismo, olha a palavra, apesar de você já oferecer tudo isso aqui, não está respondendo. Né? Então, eu falei para vocês, ó, desde que o meu filho nasceu, a minha tireoide precisou do hormônio. Ai, mas foi um botão? Meu filho, fui lá ter neném, né? Fui na maternidade, voltei, a minha tireoide desligou? Não. A minha tireoide, muito provavelmente, desde sempre, vinha... Porque ela se despedaça, gente. Eu não sei se vocês sabem o que é hipotireoidismo. A tireoide é um órgão e ela vai descamando. E se ela vai descamando, ela vai perdendo a produção hormonal que ela faz. Né? Então, veja, a vida toda estava acontecendo aquilo comigo, certo? Com a minha tireoide. Mas chegou um momento em que a descamação foi tal que eu preciso repor o hormônio. Então, é a mesma coisa. Existem pessoas que... Se fizer este ajuste no sono, na alimentação e fizer atividade física, não vai precisar da medicação daí. Lucilene, mas você falou que tem fator hereditário. Tem, mas também tem dados que, vou inventar, eu que tenho depressão dos dois lados da árvore genealógica, não desenvolvi depressão. Aí você olha o meu comportamento, tem isso aqui. E que tipo de atividade física? Porque também, vocês são espertos, né? Então, vamos lá. Não, Luciana, eu vou na academia. Vai bater papo, fica lá 10 minutos, não vale, né? Não, eu treino 2 vezes por semana. A Organização Mundial de Saúde fala que atividade física para prevenção de saúde mental são 150 minutos por semana. Então, tem que lembrar disso. Poxa, parece muito, né? Mas, gente, 150 minutos são de segunda a sexta, 30 minutos por dia. Não é nada. E o que vale? Lucilene, poxa, eu moro num apartamento, eu não consigo... Sabia que pular corda é atividade física? Sabia que polichinelo é atividade física? Entende? Então, assim, não tem desculpa. Né? Não precisa. Não tem. Né? O que a gente recomenda, né? Quando a gente pensa em motivação? Que você encontre uma atividade física que você goste. E aí pode ser várias, né? Porque tem gente que tem problema no joelho, aí não pode correr, mas pode pedalar. Né? Quantas pessoas se descobriram com o tal do beach tênis? Sim, né? Quantas pessoas e curtem, gente? Faz muito mais do que 150 minutos por semana e faz curtindo. Eu acho que assim, o esporte, além, lógico, do benefício de liberar e de suar, né, são aspectos positivos, mas tem um outro aspecto que é a socialização também, sim, né? Porque você vai estar em contato com outras pessoas, com os mesmos objetivos. Sim. Eu acho que a socialização também é uma forma de evitar a solidão, e a solidão, a depressão e pensamentos ruins, né? Eu não sei, talvez polemizar, assim, mas o que a gente ouvia, né, quando criança, no passado, é muito de quem tem depressão era a falta de senso de propósito, ou objetivos, ou algo a se buscar.
alguém que já estava um pouco mais conformado ou desconformado com a vida e estava perdendo a vontade de viver, né? Mas eu não sei até onde isso de fato tem fundamento, né? Não é só porque a pessoa de repente não tem objetivo ou não sei se isso também seria a maneira correta de se colocar, né? Mas está conformada, não pretende, tem desgosto, ou seja, vai se isolando, vai ficando com pouca vontade de socializar, de falar e vai criando esses sentimentos ruins, né? Eu estava vendo um dado na internet, também não sei se isso é verdadeiro ou não, mas países que estão em guerra têm menor índice de depressão, né? Não sei se é por conta daquele senso de proteger o país, de pertencimento, de uma causa nacionalista maior, evitando essa situação. Por outro lado, por exemplo, países ricos, os índices normalmente são maiores de pessoas com depressão, né? Na hora que a gente olhar para países escandinavos, Noruega, Suécia, tem relação, Luciana? O que você pensa nisso? Vamos pensar assim, ó. O nosso cérebro é uma máquina, poxa, perfeita. Então, o número 1 do nosso cérebro sempre vai ser sobreviver. Então, faz sentido a notícia da guerra, Odair, porque se você está numa situação onde a sua vida ou a vida das pessoas corre perigo, você não vai pensar. Se você gosta do seu cabelo, como eu brinquei, sabe? O quão chateado você tá porque o vizinho foi promovido e você não, ou porque o vizinho trocou de carro de novo e você está 3 anos com o mesmo carro, não dá tempo para isso. Então, o cérebro vai se concentrar naquilo que é mais importante, que é eu passar mais um dia vivo, ficar inteiro. Faz sentido. Com os países mais desenvolvidos, o que a gente tem, daí pode ser uma dobradinha. A gente tem, normalmente, as pessoas mais distantes umas das outras, porque eu não preciso de você, eu tenho uma segurança aqui no meu mundo, então eu vou afastando as pessoas, mas nós somos seres de relacionamento, e não importa onde a gente mora, não importa que cultura nós temos, né? Então, a gente pode dizer assim, mas o brasileiro gosta do toque. Não, qualquer pessoa gosta de estar junto. A diferença é que você vai pegar os europeus, eles vão te dar a mão e a gente abraça, beija, né? Assim, elogia o cheiro do perfume, não é assim, né? É só isso, mas a gente precisa do contato, né? Agora, o que você falou primeiro, né? O depressivo, falta para ele um objetivo? Eu gosto de pensar diferente. Eu gosto de pensar assim, ó. Vamos ver o que vocês acham. Eu gosto de pensar que o depressivo não consegue estabelecer um objetivo. Ele não consegue olhar e pôr sentido naquilo que ele tem que fazer. Então, como é que a gente ajuda o depressivo com isso? Então, se for alguém que trabalha com você, por exemplo, ele vai se ocupar das tarefas mais básicas para que ele tenha menos contato com a frustração. Porque a cabeça dele já se frustra sozinho. Então, eu não quero que o dado de realidade seja, viu como eu sou burra mesmo? Eu te falei que eu não ia conseguir falar com o Odair. Por que você me colocou aqui, Giovana? Né? Tá vendo? Eu não valho nada mesmo. Agora, você acredita em mim que eu não valho nada? Né? Então, não. Então, você vai pedir para eu, para eu levar a pauta para o Odair. E aí o Odair vai dizer para mim, Lucilene, que bom que você está aqui. Poxa, olha, você fez aqui esse apontamento na pauta? Foi você? Foi, Odair. Você ficou errado? Não, eu gostei muito, eu não tinha pensado nisso. Então, eu volto dessa tarefa com uma pontinha de desconfiança, pelo menos, de que acho que eu não sou tão ruim assim, porque ele não precisava ter elogiado o meu apontamento na pauta, mas ele elogiou. É diferente, né? Então, a depressão rouba a cor da vida das pessoas. Por falta de objetivo, pode ser, por dor. Né? Então, perdeu alguém, ou perdeu luto por uma pessoa, luto por um projeto, eu fali. Né? Ou, eu cheguei ali para abrir o meu negócio e não deu certo. Então, tudo isso, se você tem essa predisposição à depressão, pode ser que instale em você a partir disso. Aí vocês vão dizer para mim assim, nossa, Lucilene, mas eu conheci uma pessoa que você não sabe, maior trágica a vida dela, e ela não deprimiu. Pois é, olha como o ser humano é variado, gente, não é?
consegue ali, às vezes, pega, né, consegue com a família se recuperar, consegue ali na fé, religião se estabelecer. E na hora que você estava falando, Lu, eu lembrei de um conceito aqui que o Odair, que é professor, sabe bem melhor do que eu, que é a pirâmide de Maslow, né? Perfeito. Que justamente fala sobre essa questão, Sim. que o ser humano tá ali, sempre vai ver as necessidades básicas deles de sobrevivência, e lá em cima tá a autossatisfação. Então, nesses momentos de guerra, realmente faz muito sentido isso que você levantou, porque ele tá ali tentando sobreviver, realmente. Daí ele esquece de comparar cabelo, que nem você falou. Isso, não vai dar tempo para isso. As prioridades são outras, né? Isso, né? Então, o deprimido é alguém que está, de fato, sofrendo. Nossa, Lucilene, mas você não sabe, olha, ele está sofrendo por uma bobagem. Então, bobagem para mim, para você, para Giovana, para ele, não. E ali o sofrimento é genuíno. Né? A gente, muito provavelmente, qualquer um de nós, dependendo da situação, olharíamos aquele sofrimento da pessoa que está com depressão e diria, nossa, mas gente, dá para sair desse lugar. Talvez nós saíssemos, talvez. Porque nós estamos falando de algo que nós não estamos vivendo, gente, né? Nós estamos falando aqui de fora, ó, né? Mas ainda assim, se um de nós viéssemos a deprimir, talvez ele dissesse a mesma coisa. Ele dissesse, o quê, Giovana? Por causa disso? Nossa, você não sabe o que eu passei, Giovana. Aquilo sim foi sofrido. Isso aí, fala sério, menina. Essa mocinha desse jeito e sofrendo por isso? Porque a nossa mente faz essas coisas também. Né? Sim, é verdade. É muito de ouvir esses tipos de conselho, né? Sim. Eu fico pensando assim também, porque muitas pessoas dizem, né? Puxa, olha, suicídio é uma atitude covarde, a pessoa, né, desistiu da vida, desistindo dos outros. Mas eu também paro para pensar porque você atentar com a própria vida não é algo fácil, é algo extremamente difícil, né? Às vezes a gente, qualquer coisa que a gente vai fazer, de repente se cortar o dedo, a gente já sente, imagine tirar a própria vida. Então, para uma pessoa cogitar fazer isso, quer dizer, ela está realmente num desespero muito grande, né? Porque não é talvez uma atitude covarde, porque acho que isso seria realmente algo muito difícil para ela, talvez seja a última alternativa dela, né? Não, de maneira nenhuma, né? Na ciência, né, na psiquiatria, na psicologia, a gente inclusive vai dizer que o suicida tem muita coragem de enfrentar esse planejamento todo que eu contei para vocês, sabe? É muito difícil. E por que? Peraí, deixa eu só fazer um enquadramento. Por que é muito difícil? Porque ninguém nunca falou com um suicida. Você morreu, então me conta aqui, Giovana, como é que você fez mesmo? Não. O que a ciência tem de acesso são as tentativas que deram errado. E toda vez que você está diante de alguém que tentou o suicídio e não conseguiu, você está diante de alguém que o que queria mesmo era se livrar de uma angústia. Né? Então, nunca foi eu quero deixar de existir. Sempre eu quero que esta angústia deixe de existir. Né? Então, é muito difícil. A OMS vai dizer, eu trouxe para vocês também, vai dizer que sempre que tem um olhar para o suicídio, tem 3 características na pessoa que está pensando ou contemplando essa possibilidade, que é a ambivalência, a impulsividade e a rigidez. A ambivalência é justamente esse movimento de que parece que a morte é o que vai me livrar de todo esse sofrimento, mas ao mesmo tempo eu enxergo tanto sonho para realizar, tanta coisa que eu queria fazer. Eu olho para os meus e sou capaz de sonhar com eles, né? Então, ver meu filho crescer, ver meu filho se formar, ver meu filho chegar, seja o que for. Essa ambivalência desequilibra, desestrutura. Depois dessa fase vem a impulsividade, que é uma fase perigosa, porque tudo que o suicida precisa é de um momento. Né? Eu me lembro, por exemplo, de histórias, né? Que nem deixa eu só fazer uma conta aqui, Giovana. Pensa, se o meu pai nasceu em 52, o pai dele, vamos fazer uma conta aqui por baixo, que eu não vou saber direitinho. Vamos pensar que o meu avô, então, nasceu em 30, e aí é do meu bisavô que eu quero contar. Então, vamos lá que ele nasceu, sei lá, em 1900, vamos chutar assim, tá bom? Então, nesta época, as pessoas morriam
se suicidando com tiro, era muito comum, porque todo mundo tinha uma arma em casa. Eles se suicidavam bebendo, mas ninguém chamava isso de suicídio, né? Porque aí morria de cirrose, e você dizia, fulano bebeu a vida inteira. Gente, por que alguém bebe a vida inteira? Que é o suicídio lento. Né? Entende? Assim, era a maneira que ele tinha de fazer. Né? As pessoas se acidentavam, né? Então, assim, tinha muita ferrovia, né? Então, as pessoas sofriam acidentes na ferrovia. Como assim? O trem não é um veículo, nunca foi, gente, um veículo rápido. Né? Então, só que eram histórias que ninguém explicava muito. Por quê? Porque lá o tabu era ainda maior. O quanto se o quanto se nivelava realmente essa questão, né? Para não trazer à tona Perfeito. a abordagem. Eu me lembro que eu escutava a minha avó falava assim, ó. Então ela falava do pai dela, ela falava papai. Aí ela dizia meu pai, ela dizia assim, ai, papai, papai. E aí eu me lembro primeiro de me incomodar com isso e dizer, quem que é papai? Aí aprendi, né? Pensa de criança assim, né? Aprendi que papai era o pai dela, né? E aí, às vezes, ela contava uma história e a gente, criança, a gente quer saber, né? Então, eu falava assim, ai, mas o seu pai morreu do quê, vó? E ela falava assim, de nada, porque não podia falar, né? Porque o meu avô se suicidou com tiro. Não, meu bisavô, o pai dela, né? Tá vendo? É até difícil de pensar. Então, não podia falar. Era literalmente um assunto infalável, igual alguém que tivesse câncer. Não falava sobre isso, era proibido, né? Então... E aí nós estamos falando lá de alguém que cometeu suicídio em 1900, mas nós estamos em 2024 e nós ainda estamos precisando de campanhas para que a gente possa falar de suicídio com leveza. E aí o terceiro ponto é a rigidez. A rigidez é esse sofrimento tão profundo que eu perco a esperança. Então eu não vou no médico. Mesmo que eu já tenha ido e já tenha melhorado, né? Passar na carreta furacão. Foi. Então, a rigidez, ela tem esse aspecto da gente perder a esperança e aí não faz mais nenhum movimento para buscar ajuda. É mais ou menos quando você está diante de alguém que está sofrendo e você diz, você já foi no doutor fulano? Não fui, mas também não vou, porque ninguém vai me ajudar. Não dá mais para ninguém fazer nada por mim. Né? Então, aí nós temos essas 3 características que estão sempre presentes naquela pessoa que está olhando o suicídio como uma possibilidade. Né? Como é que cuida? Principalmente cuida ouvindo. Muitas e muitas vezes a gente escuta para dar solução. Mas eu adoro um livro que chama Os 5 Axiomas da Comunicação, do Paul Václavic, que ele diz assim que a gente escuta para conhecer o outro. Então, dialogar não é convencer. Ele diz, olha que bonito. Né? Então, alguém vai sentar ali na sua mesa, Giovana, você que é do RH, e vai chorar, vai te contar que a vida está difícil. Não é para você dar solução. Porque se tivesse solução, ele já tinha encontrado. E tem muito sofrimento que não vai ter solução. Mas a pessoa quer alguém que escute verdadeiramente. E muitas vezes é o RH que tem esse lugar, viu? Sim, é realmente aquela questão da escuta ativa, né? Muito bem. E a gente que trabalha com pessoas, a gente tem que estar realmente envolvido, parar, dar atenção. Às vezes, em oportunidades do cotidiano, né? Tá com um senhorzinho na fila do supermercado, ele só quer alguém para falar, gente. Sim. Fala com o senhorzinho. É realmente tirar um tempo para você dedicar às pessoas. E eu falo muito assim, que eu sinto assim de mim que um dos objetivos da minha vida é ajudar o próximo. E é algo que eu acho que todo mundo deveria pensar, porque a gente viveria também melhor. Sim. Não pela questão do plante o bem, você vai semear o bem. Mas é porque na situação atual que a gente está, de todo mundo tá em guerra com todo mundo, a gente tem essa questão de cuidar do outro. Então, é muito importante os RHs da empresa ter realmente essa escutativa, Sim. conseguir ter aquela abertura do funcionário chegar e tratar, porque às vezes é numa situação assim, né, Odair, que a gente consegue ajudar um funcionário a procurar ajuda, a ter aquela assistência mais importante, e a gente consegue também ter uma visualização do todo, uma visualização de reparar, que nem você falou, nos pequenos sintomas. E é isso muito que a gente gosta de ter aqui. A gente chega, sempre fala bom dia com todo mundo, tem essa questão de que se alguém, eu vejo alguém diferente ali, eu já falo, você tá bem? Porque a gente
de estar sempre convivendo, realmente estar mais tempo com a equipe, né, Roda, do que com a família, a gente consegue detectar o mínimo detalhe, assim, o que é muito importante pra gente que tá aqui no RH. E faz diferença. Né? E é um ponto importante, porque você dá oportunidade para o outro falar, desabafar, mesmo como a Luciane falou, você não vai resolver nada, né, do problema. Não. Mas é aquela escuta afetiva, né? Você vai acolher ouvindo, né? Sim. Eu acho que isso também é uma demonstração que você se importa e que aquilo que ele está falando é importante. De repente não tem oportunidade para falar dentro de casa, ou não tem um momento para poder discutir, dialogar. Então acho que faz sentido sim, né? Imagino que amanhã já vai ter uma fila de gente aí para conversar aqui. Acho que é muito desse ponto que você falou, que às vezes as pessoas elas se privam de falar também na família para não causar preocupação. Então, realmente, ter essa disponibilidade de pessoas de fora que estão ali simplesmente para te escutar, é um momento que ela vai conseguir desabafar, vai conseguir chorar. Cientificamente, que nem você falou, é um ponto positivo. Sim. Então, isso é de extrema relevância. Eu acho que a gente pode praticar como empresa, mas a gente pode praticar na nossa vida com os nossos amigos. Porque é isso, as pessoas saberem que elas têm pessoas que se preocupam, que estão dispostas a escutar e que vão estar ali para fazer o melhor para ela, para a saúde dela, seja física, seja mental, que é o que a gente tanto trata esse mês, mas que deveria ser tratado o ano todo. Isso mesmo. E o papel da família, Lucilene? Eu vejo também, de repente, alguns pais que têm observado, de repente está com uma situação dessa em casa, filho adolescente, que não sabe muito bem lidar com essa situação, porque às vezes também vem aquele sentimento, puxa, onde que eu errei, né? Qual foi, né? Será que eu tenho culpa nesse processo? E às vezes também não sabe muito bem lidar com esse tipo de situação, né? Acho que o indicado é ajuda profissional, mas o que poderia, né, a gente... Eu gosto muito dessa perspectiva do diálogo, que é assim, a gente escutar o adolescente para entender, não para corrigir, não para dizer que está errado e não para oferecer solução. Porque é um movimento que a gente, enquanto pai, faz, né? Porque imagine o seguinte, quando você está educando uma criança pequena, aquela educação requer que você diga, não faça assim, faça desse jeito. Como é que segura o garfo? Onde é que põe o copo? Como é que arruma a cadeira? Só que quando eles entram na adolescência, o rito de passagem é esse. Eu já não sou mais criança, portanto, eu já não sou mandado, mas eu ainda não sou adulto. Então, eu não estou pronto para ser um adulto. E aí a crise se instala em todos nós, não só em quem tem doença mental, em todos nós. Essa é a crise da adolescência. Eu não sou criança e não sou adulto. E nesse processo, é um processo onde ele vai treinar estas habilidades. E eu, mãe de primeira viagem, então assim, o meu primeiro filho adolescente também era a minha primeira vez. O que eu tinha aprendido? Eu tinha aprendido a mandar e ele obedecer. Eu tinha aprendido a dizer o que ele tinha que fazer. O adolescente não aceita isso, porque senão ele não vai crescer. Então, a primeira dica para você que acha que pode ter um adolescente em casa angustiado, sofrendo, é pergunte para entender, não para corrigir. Né? Tem um vídeo muito visto do Cortella no Instagram, talvez vocês até conheçam, que ele diz assim... eu escuto aquela lamúria, escuto aquela lamentação e no meio disso tudo eu digo, não, mas isto aqui não, né? Nossa família, aqui as coisas não são assim, mas eu deixo passar, porque naquele momento ele precisa ser ouvido e não corrigido. Aí no outro dia, no café da manhã ou no almoço, eu vou lá e vou dizer, e aí, Giovana, você tá mais calma? Tô, obrigado da conversa. Então, a propósito, aquilo lá que você falou, né? Aqui nós fazemos assim, assim, assado. Para nós é importante seguir desse jeito aqui, né? Aí você faz o apontamento, se for necessário. Via de regra, Odair, o adolescente precisa ser acolhido. E acolher é fugir de frases do tipo, isso é frescura. De novo, a vida não tá boa? É isso que você vai falar? Outra vez você vai reclamar? Você nunca faz amizade com ninguém? Por quê? Eu gosto de pai curioso. Por que será que é tão difícil fazer amizade? Você mudou de escola a terceira vez na sua vida. Pensa, a terceira escola que você passou. E você não tem amigo de novo.
Por que será que é difícil fazer amizade com as pessoas? Curiosidade, para eles pensarem a respeito disso também. A angústia do seu filho pegou você, é hora de trazer um profissional. E aí esse profissional é um psicólogo, né? Porque aí o psicólogo vai te ajudar a entender se existem sinais naquela criança ou naquele adolescente de sofrimento mesmo, ou se é só a adolescência acontecendo. E na maioria das vezes é. Na maioria das vezes parece uma angústia fora do comum, mas é só a adolescência acontecendo. E aí a gente pode ficar mais tranquilo. Ô Luí, me corrija se eu estiver errada, mas tem muito aqueles pais que, por ser realmente de primeira viagem, a gente vê que tem uma super proteção com o filho. E essa super proteção, no momento que ele está ali tendo contato com outras instituições sociais, que é escola, faculdade, encontra realmente essa questão de socializar, né? Como que fica essa situação? É realmente uma coisa que acaba prejudicando, né? Mas que os pais fazem sem ciência, porque eles estão tentando realmente proteger. Superproteção é via de regra, o pai ou a mãe que superprotege quer evitar que o filho sofra. Isso não existe. Isso não existe. Ninguém tem esse poder. Nem eu como mãe, nem eu como filha, nem eu como esposa, nem eu como amiga. Nunca a gente vai ser capaz de evitar o sofrimento do outro. Tem que lembrar disso para poder fazer o próximo movimento, que é: então, como é que eu preparo o meu filho para o sofrimento da vida? E Esse aí, é o ponto. sim, nós temos toda a diferença. Porque eu observo assim, as crianças hoje são mais rápidas, mais inteligentes, mais ativas. Sim. Né? Eu observo, puxa, né, a rapidez que eles aprendem, tudo muito fácil e muito rápido, comparado do que foi a minha geração, as gerações anteriores, né? Mas, por outro lado, como a Giovana trouxe, existe assim por o mesmo tempo que eles são rápidos e inteligentes, há uma fragilidade também emocional muito grande, talvez por uma superproteção, evitando frustrações quanto criança, né? Ouve muito pouco não, mas que, de repente, quando chegar na vida adulta, o mundo real se impõe, né? Eu costumo sempre que eu posso, sempre que eu estou diante de pais, de crianças, eu gosto de contar o seguinte, que é de pequeno que você ajuda o seu filho a tolerar os nãos que a vida vai dar. Né? Na minha vida, para mim, a vida trouxe um monte de não, para você provavelmente, porque é assim que funciona. E que bom, né? Porque a gente vai treinando humildade, vai quebrando orgulho, não é? Vai aprendendo a ser gente, né? É com os nãos, é com os tombos que a vida dá, né? Só que se uma criança nunca recebe não, e na adolescência, é a história que eu conto, né? E na adolescência, aquela criança decide, né? Então, que quer namorar a Maria, e a Maria olha para ele e diz: filho, é só porque você quer. Eu não quero namorar com você. E aí? Que mãe vai obrigar a Maria a namorar com o João? Que pai vai obrigar a Maria a namorar com o João? E aí, se esse seu filho, que é criança, for lidar com a primeira frustração na adolescência, aí nós temos uma chance muito grande. Então, aí se essa for a primeira frustração do seu filho, coitado, pensa. Não é de dar pena? Pensa bem, se é isso que você quer para o seu filho, né? Eu brinco sempre, né, que eu quero ele descolado na adolescência, gente. Eu quero que ele olhe para as Marias e diga: você não quer? Então beleza, vamos para outra. Não é assim? Sim. Esse jogo de cintura, isso é saudável, né? Então, como é que eu vou ter esse filho? Treinando ele lá desde pequenininho, que agora não é hora para isso, né? Quer ver, gente? Uma coisa que é engraçado, mas é trágico ao mesmo tempo, né? Acabou a desculpa dos pais de que eu não tenho dinheiro hoje. Sim, você passa o cartão. Você passa o celular aí, porque eles estão olhando. Ou na volta compra, né? Não tem mais isso, Adair, né? Então, a vida foi tirando da nossa realidade o espera, o não é hora, o agora não, o hoje não. E são experiências que são muito ricas para fortalecer e desenvolver a resiliência nas nossas crianças. É muito importante mesmo isso. E
Puxando outros pontos aqui, Lucilene, eu trouxe alguns casos, né, que para a gente dar uma refletida. Por exemplo, na época lá do plano Collor, quando teve aquele confisco na poupança, Sim. se teve um aumento significativo de pessoas que se suicidaram, né? Sim. Acho que foi um fato ali que mexeu com todo mundo, com o plano de todo mundo, e houve ali aquele, né, chamou atenção isso, né? Sim. Há riscos de efeitos, né, de movimentos assim, de causar esse tipo de situação. A gente recentemente teve a pandemia também, né? A pandemia também foi um fato que aumentou também a depressão, né? Talvez. Então, olha, isso é interessante, Odair. Aumentou o número de... o que eles usam como medida? O consumo de medicamentos. Então, com a pandemia, houve um aumento na comercialização de medicamentos para ansiedade e depressão. Então, isso vai contar para nós que os números aumentaram, né? Mas o número de suicídios em si, não. Porque, de novo, nós estamos naquela questão de que, peraí, isso mata, por exemplo. Covid é uma coisa que mata. Então, peraí, como é que eu cuido para ficar vivo? Como é que eu cuido dos meus para ficar vivo? Aquele sentimento de estamos em guerra, estamos vivendo uma pandemia. Então, a nossa mente canaliza para aquilo que é mais importante, né? Só que como teve muito confinamento, então aí é como se desse tempo da sua mente hiper acelerar e aí a ansiedade tomava conta. Né? Isso justifica o número de medicações, né, prescritas, é claro, porque senão não podia ser contabilizada, desses medicamentos aumentarem. Né? Interessante. Eu trouxe um outro caso aqui também para a gente dar uma discutida, que é um caso de um famoso, que é o caso do Kurt Cobain, que era o vocalista do Nirvana, que também foi um caso de suicídio, né? Acho que esse caso ficou famoso porque depois que ele se suicidou, houve uma série de outros suicídios ocorrendo por conta do caso dele, né? Que foi quase que uma histeria coletiva, né? Sim. Quer dizer, é também um problema, né? Essa situação, né? Então, mas vamos falar um pouco agora dos famosos, né? Tá. Os famosos, a gente vai ter muito, Odair, aquele recorte da vida no Instagram, né? Porque o que a gente sabe da vida dele? O que foi noticiado, o que aparece na mídia, né? Saber realmente aquilo que eu comentei, se ele fazia um tratamento, se tinha algum tipo de vício associado à depressão, porque tudo isso duplica, triplica, quadriplica o risco de suicídio, né? Porque se eu tenho depressão e não trato, mas se a Giovana tem depressão, não trata e bebe, usa drogas, o risco só aumenta para ela, né? Então, muitas e muitas vezes a gente tem que olhar o caso dos famosos e pôr esse filtro, sabe? Tá? Como é que ele estava cuidando dessa questão, né? Da saúde mental dele. E da histeria coletiva é isso. Eu não vivo a minha vida para viver a daquele artista, né? Então, se para ele tá bom, para mim tá bom. Como eu só preciso de um impulso, lembra? De 1 minuto, aí ele faz, às vezes isso é o suficiente para que eu faça também. Ô Luí, me corrija se eu estiver errada, mas ali a pessoa estando de forma mais pública, né, expondo a vida nos stories, no Instagram, no TikTok, ela tem aquela questão da cultura do cancelamento, que infelizmente verdade. é muito aplicado hoje em dia. Então, além de ter ali, ela se já desenvolveu uma doença, tendo pessoas cancelando ela na internet, né, porque o pessoal acha que internet é uma terra sem lei, fala o que quer, fala pensando que não vai magoar o outro, mas esquece que ele é um ser humano que tem suas fraquezas, tem suas dificuldades e que também tem os seus sentimentos. Sim. Então, essa questão do cancelamento faz ainda com que os famosos se sintam mais deprimidos, mais ansiosos. Gi, eu gosto de pensar o seguinte, que se você é famosa, você tem mais acesso a tratamento. É assim que eu gosto de pensar. Então, eu gosto de pensar que quanto mais você cresce em visibilidade, em conhecimento, seja o que for, mais acesso você ganha.
Só que se você não colocar o autocuidado como uma prioridade na sua vida, você não vai se cuidar. Não importa, né? Eu não sei, já faz tempo que aquela cantora, Amy Whitehouse, lá, morreu? Acho que já faz o quê? Uns 15, Será né? que a Giovana Lena não vai lembrar, né? Eu sei, né? Eu sou eclética, eu gosto de tudo quanto é música, eu conheço. Então, pensa, Gi, ó, ela era jovem, ela era famosa, né? Pela mídia, eu não fui estudar a vida dela, mas pela mídia, ela estava financeiramente bem estruturada. Então, racionalmente, nós três aqui com o pé no chão vai olhar e vai dizer, por quê? E aí a gente tem que olhar os outros dados. Será que não tinha nenhum vício associado? Será que fazia tratamento? Será que levava a sério o tratamento? Né? Quais eram as angústias? Né? Porque às vezes eu olho para ela e digo, ela tinha tudo, mas não estou perguntando para ela. Não. Ela era usuária de drogas. Entende? Ela tinha realmente esse vício e a questão que ela estava no auge, né? O que ainda fica ali. A pessoa tá no auge, acontecer isso é realmente um choque, né, Roda? Para a sociedade. Tinha 27 anos na época, então Era foi nova, um dos super, né? Foi no auge da carreira dela, né? Então, pensar... E essas coisas têm que ser levadas em conta quando a gente pensa nos famosos, né? Sim. E fora que... quem vê cara não vê coração mesmo, literalmente. Por isso que quando alguém pede ajuda, a gente precisa parar tudo para ouvir e para entender como é que pode contribuir. Porque muitas e muitas vezes a minha primeira reação é dizer, você tá brincando, né, Giovana? Eu vejo você conversar aí o dia inteiro, você tá super de boa, imagina, eu vejo você interagindo com a galera. Então, quem vê cara não vê coração. Sim, sim. Só porque ela está interagindo, só porque ela dá risada durante o dia, só ela sabe o quanto ela está colocando energia para dar essa risada ou para fazer essas conversas. Né? Então, pedir ajuda é o principal termômetro. Olha, fulano disse que quer conversar comigo, que sou mãe dele, que sou vizinha, que sou professora, que sou do RH, que sou chefe, não importa. Para tudo e vai ouvir o que está acontecendo. Perfeito. E um último caso de famoso, mas que vale a pena comentar, mas agora acho que no fator positivo, foi a transformação do padre Marcelo Rossi, né? Que ele apareceu várias vezes magro, né? E várias notícias que ele estava super deprimido. E de repente, do nada, como costumam brincar, ele aparece com 50 de braço, né? Que ele ficou. Nossa, foi mesmo, né? Então foi, acho que, um bom exemplo de alguém que conseguiu lidar bem com essa situação, né? Então, esse exemplo que você trouxe é bem interessante, Odair, porque assim, né? Quando você está deprimido, você está procurando qual é o botão que você vai apertar e a sua vida vai mudar. Esse botão não existe. Para nada. E não é que não existe para saúde mental, gente, não existe para nada. E o padre Marcelo Rossi, ele prova isso, né? Porque ninguém ganha aquela massa muscular apertando um botão, né? Então, quantas semanas ele treinou, quantos meses ele treinou. Então, é isso. Enfrentar a saúde, uma doença mental, né? Buscar a saúde mental é um exercício diário. É todo dia. E é uma montanha-russa. Então, olha, poxa, eu passei a semana toda bem, hoje eu não acordei bem. Então, olha que maravilha, você passou a semana inteira bem, gente. Vamos escolher qual é a parte do copo que nós vamos olhar. Né? Então, se você passou a semana toda bem e hoje você não está bem, olha a chance que nós temos de que você tenha outras semanas boas. Porque hoje você não está bem. Mas hoje que eu vou ficar mal o resto da semana. Mas você acha, vamos esperar o amanhã chegar para ver como é que você vai estar. Bem legal, né, Gi? Sim, essa questão acho que é muito, muito bacana, porque a gente estava falando esses dias no escritório sobre como a gente, como ser humano, é ingrato. Que eu estava comentando ali com o Daniel, com a Edna, né, que são funcionários nossos, que eu falei que, gente, eu só lembro de agradecer quando eu olho para o céu. Porque o céu eu vejo que tá lindo, eu lembro, Deus, obrigada. Mas aí uma coisa que eu tenho como hábito nos meus dias, que eu coloquei no papel e falei, não, esse ano eu tenho que fazer, é pegar e agradecer todos os dias. Então eu tenho esse hábito de ou ouvir um louvor, começar o dia bem, ou se não uma questão que eu vi esses dias no Instagram, que é aquele caderninho da gratidão. Todo dia falar uma coisa que você é grato. E eu acho que são coisas que motivam realmente, porque se a pessoa tá ali numa situação depressiva e ela não consegue falar, tem a possibilidade ali de escrever
de estar ali se expressando de outra maneira. E foi uma questão que a gente trouxe, né, Oda, aqui pro mês, que a gente deu como lembrancinha para os nossos funcionários, um bloco de notas personalizado. E esse bloco, realmente, a gente trouxe com esse conceito. Se você não consegue falar, escreve, mas faz de alguma forma com que você consiga expressar os seus sentimentos, porque guardar para si a gente sabe que não faz bem, né? Muito bem, é isso mesmo, Gi. Palavras não ditas viram doenças, né? E sobre a gratidão, Gi, tem um exercício que eu gosto muito de passar para os meus pacientes, e tá até num curso online meu, depois vocês veem lá no Instagram, que é assim, o exercício da gratidão, ele precisa ser diário e ele precisa ser do mais simples possível. Por exemplo, a gente morou um tempo em São Caetano do Sul, que é no ABC Paulista, né? Então, o Marcelo só ia trabalhar de ônibus, porque você não quer ficar naquele trânsito, né? Então, você usa o transporte público com muito mais facilidade. E aí era assim, o primeiro agradecimento do dia era assim, ó, você olhava o seu tempo e dizia: tomara que o meu tempo esteja alinhado com o do motorista. Né? Então, o motorista passar no horário, no seu ponto, já era um tremendo momento Começou de o dia gratidão. bem. Porque era isso, porque se você não tivesse cronometrada com isso, porque o ônibus, às vezes, né, isso é muito comum, o motorista passa 2 minutos adiantado e você não está ali, o seu dia está enrolado. Né? Porque aqueles 2 minutos que você não estava no ponto vão virar 40 para você chegar no trabalho, e aí vão virar não sei quanto ao longo do dia. Então, pensa que coisa mais básica. A paz, por exemplo, da sua rotina, né, da sua agenda, está depositada na mão de um estranho. Que se passar adiantado no ponto, lascou-se, né? Como diz o nordestino, não é assim? Pense bem, né? Então, agradecer isso, olha, agradecer que o motorista chegou no horário, né? Agradecer que no dia que eu vou comer no restaurante, então tinha ali, ó, a laranja picadinha que eu adoro. Você vai dizer: nossa, mas isso é uma bobagem. Pois é de bobagens que a nossa gratidão ganha força, hein? Né? Porque senão a gente também vai aprender a olhar só o que é grande, só o que é grande. Sim. Não. Né? A felicidade está na simplicidade ali das coisas, né? Olha, daí ele tá de fato nas pequenas coisas, né? Haja vista quem tem filho, né? Quem tem filho sabe exatamente experimentar isso, porque olha e diz assim: gente, olha que belezinha, tá respirando. O que a criança faz? Nada. Só está dormindo e respirando. Pronto, aquilo já alimenta, renova, né? E a falta de saúde também, né? Você pega um nenenzinho ou uma criança pequena resfriada. Nossa, gente, rouba a sua paz. Sim. Né? Corta o coração de qualquer Corta um, o coração. Acaba com o sono, né? Dos pais. Puxa, muito bom o papo, Lucilene. Puxa, acho que deu pra gente passar por vários pontos e trouxemos, acho que ajudando quem está em casa aí, quem está vivendo uma situação semelhante, ou consegue reconhecer algum sinal que, como a gente disse aqui, né? O mais importante é conversar, ouvir, né? E de alguma forma também, se necessário, procurar ajuda profissional para poder encaminhar corretamente essas pessoas, né? Sim, é isso mesmo. Para encerrar, Odair, eu queria fazer 2 apontamentos, né? Então, o primeiro, lembrar que a campanha do Setembro Amarelo nesse ano tem como lema: se precisar, peça ajuda. Isso para quem está precisando de ajuda, mas se você que está ouvindo, está em casa, diz: não, mas eu estou bem, eu não estou precisando de ajuda, então é a sua mão que precisa ser estendida para o outro. Né? Porque essas mãos precisam se encontrar. Né? A mão que pede ajuda precisa encontrar a mão de alguém que está disposto a ajudar. E a segunda dica que eu quero trazer para vocês, e que é muito importante, é que vocês visitem o site da CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. É um site, é um número de telefone, que é 188, é um WhatsApp, ele tem todos os meios de comunicação possíveis para ouvir a sua angústia. Então, poxa, porque quem tem ansiedade é muito comum que acorde de madrugada mal, que acorde muito mal. E não tem com quem conversar. Tem a CVV. E quero contar para vocês que é um órgão que de fato funciona, que treina voluntários. Alguns são psicólogos, alguns não são, mas vou contar para vocês que o treinamento é tão bacana que você não sente diferença. Então, divulgue isso enquanto RH, Giovana, sabe? Conte para as pessoas que, mas tem vergonha de falar, então escreve, né? Porque pode ser um e-mail, pode ser um WhatsApp, pode ser uma ligação, é do jeito que couber na sua circunstância. Mas é um órgão que funciona muito e é muito bom.
Acho que realmente é muito importante, né? A gente, como empresa, estando aí à frente, tendo, né, esse contato com as pessoas, a gente pode ser realmente ouvintes. A Sim. gente pode parar ali. Sei que a agenda de todo mundo é muito corrida. Ter aquela questão de ansiedade ser algo hoje em dia comum devido à quantidade de demanda. Mas tira um tempo, conversa com o seu funcionário, conversa com a sua família, que é muito importante, com os seus amigos. E é realmente valorizar, né, essa questão de ter escutativa, de parar um momento do seu tempo e dedicar para aquela pessoa que está precisando. É verdade, faz muita diferença. Sim. Lucilene, obrigado pela participação, pelo papo, pela visita aqui conosco. Acho que foi muito importante. Para finalizar, por favor, como que as pessoas podem te achar, te localizar? Qual é o seu Instagram? Então, o meu Instagram chama Psi, Lucilene Alciati. Então, eu tô lá no Instagram, tô no YouTube, é o mesmo jeito de me achar. Todos os dias eu trago dicas. No Instagram eu falo sobre relacionamento saudável, né? O meu foco é trabalhar relacionamento conjugal, relacionamento saudável. E aí, quando a gente trabalha relacionamento conjugal, a gente trabalha o relacionamento da família. Tem uns cursos no Instagram que vai ajudar você a entender como é que a sua mente funciona, né? Que a nossa mente e mente muito. Então, entender quais são os mecanismos, aprender a lidar com essa voz que rouba a nossa paz. Tem um curso lá para isso, tem um outro curso que te ajuda a reestruturar o seu casamento. E tem um curso que é muito bacana que fala dos estilos de jeito de ser, estilos de personalidade, que são os 4 temperamentos. Vale muito a pena passar lá e dar uma olhada, gente. E eu tô lisonjeada com o convite, com a companhia. Adorei conhecer você, Giovana Rivero Odair. Muito obrigada pelo convite. Poxa, satisfação. As portas da empresa estão sempre abertas aqui. Espero também revê-la em breve aí, Lucilene. Conte comigo. Obrigado. O Marcelão pediu para eu fazer a chamada, acabei esquecendo, né, da entrada, mas fica aqui, pessoal. Olha, por favor, siga as nossas redes sociais aqui do Grupo Elenco. Nós estamos no Instagram, no Facebook, no YouTube, acompanhamento. Você que é cliente, acompanha as nossas evolução de obra nos episódios, os nossos empreendimentos por aqui também. Toda a novidade a gente está postando no LinkedIn, né, Giovana? O LinkedIn é uma ferramenta aí que ajuda a gente a RH, ajuda todas as questões de estar divulgando o interno, estar divulgando essas campanhas que são relevantes e incentivar o público, principalmente nesse mês, a procurar ajuda médica, a procurar terapia. Muito bem. Então, até a próxima. Obrigado, pessoal.